informa, opinião. Ele está chegando com os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é sobra Ucrânia, falta crânio. Vamos ao comentário. Bom, é interessante primeiro colocar o seguinte. Quanto cientista social, quanto sociólogo, nós somos, no sentido religioso e pessoal, contra qualquer tipo de guerra, até porque a humanidade chegou no nível de que não precisaria mais ter guerra bélica armada, porque os países estão dependentes entre si. Mas é preciso colocar as coisas com a verdade clara. O capitalismo tem a mania de enganar o povo, o mundo, transferindo a ideia de que Rússia e China são os vilões. E a pergunta é muito simples. Quantos países a Rússia já invadiu? Agora, são 40 países que já sofreram interferência militar, política e econômica. Veja só, enquanto no Brasil se brincava o carnaval, fazia as festas, ia para o sambódromo, brincava o São João, em 1945 a China foi invadida pelos Estados Unidos, sofreu consequência militar da China. A Coreia em 1950, o Irã em 1953 a 2006, o Tibete em 70, Indonésia em 1958, Cuba em 1959, Congo em 1960, Iraque em 1960, República Dominicana em 1961, Vietnã em 73, Brasil em 1964 e 2016, quando sofreu interferência dos Estados Unidos no golpe contra Dilma. Na Bélgica, no Congo belga, em 1964, em Laos, em 73, no Peru, em 65, na Grécia, em 67, na Guatemala, em 54, no Camboja, em 69, no Chile, 73, na Argentina, 76, Turquia, em 1980, Polônia, 81, El Salvador, 92, Nicarágua, 90, Camboja, novamente, 80, Angola, 980, Líbano, 82, Granada, em 83, Filipinas, em 86, Líbia, em 2011, Panamá, em 89, Kuwait, em 91, Somália, em 1992, Iraque, em 1991, a Bósnia, em 95, Sudã, em 98, Iugoslávia e a Sérvia, em 1999, o Afeganistão, em 98, Somália, em 2006 e Síria, em 1949 e 2017. Aí o vilão é a Rússia. Gente, é preciso acabar com isso. Acabar com essa ideia de transferir a responsabilidade sanguinária, criminosa mundialmente falando, para os países socialistas. Os Estados Unidos é sim o invasor. É sim o tirano que, para defender a sua fragilidade econômica e sua posição no mundo, ele interfere, ele mata. Sem falar na Palestina, que nós estamos brincando no carnaval e crianças e civis e mulheres mortas em busca de um Estado. Aí começa a mídia a tentar passar a ideia de que a Rússia é vilã. Não! O que é que a Rússia está fazendo? A Rússia está defendendo o seu território físico. Por quê? Porque em 2019 foi através de um golpe que um comediante entrou no poder, cuja campanha eleitoral era com a metralhadora na mão, duas metralhadoras na mão, matando, encenando a morte do parlamento, e que se apoiou ao Ocidente. Agora, por que os Estados Unidos estão lá? Porque quer a paz no mundo? Não, vou dizer a vocês por quê. Porque a Ucrânia, ela é primeiro lugar na Europa em reserva comprovada de minérios de urânio, segundo lugar na Europa e 10º no mundo de minério de titânio, segundo lugar em reservas exploradas de manganês, segundo lugar na maior reserva de minério de ferro no mundo, 30 bilhões de toneladas, segundo lugar em reserva de mercúrio, terceiro lugar de reserva de gás xisto com 22 trilhões de metros cúbicos, quarto lugar em valor total de recursos naturais, sétimo lugar no mundo em reserva de carvão,
Como potência agrícola, a Ucrânia é primeiro lugar na Europa em terras aráveis, primeiro lugar no mundo na exportação de girassol e óleo de soja, segundo lugar mundial em produção e quarto lugar em exportação de cevada, terceiro produtor e quarto exportador de milho do mundo, quarto produtor mundial de batata, quinto produtor de centeio do mundo, quinto lugar em produção de mel de abelha, são 75 mil toneladas. Oitavo lugar no mundo em exportação de trigo. Nono lugar no mundo na produção de ovos de galinha. 16º lugar no mundo em exportação de queijo. E além disso, a Ucrânia é extremamente industrializada. Primeiro lugar na Europa na produção de amônia. O quarto maior sistema de gasoduto da Europa no mundo, com 142,5 milhões de metros cúbicos de capacidade de escoamento. Terceiro lugar na Europa, oitavo no mundo em capacidade instalada de usinas nucleares. Terceiro lugar na Europa, 11º no mundo em extensão de rede ferroviária, são 21.700 quilômetros. Terceiro lugar no mundo, depois dos Estados Unidos e França, na produção de localizadores e equipamento de localização. É o terceiro exportador de ferro do mundo, o quarto exportador mundial de turbina para usinas nucleares, quarto produtor mundial de lançadores de foguete, quarto lugar no mundo em exportação de argila, quarto lugar no mundo em exportação de titânio, oitavo lugar no mundo em exportação de minérios e concentrado, nono lugar no mundo em exportação de produtos de indústria de defesa e 10º produtor de aço do mundo, com 32,4 milhões de toneladas. É isso que os Estados Unidos estão defendendo. É isso que o Ocidente está defendendo. Está querendo isso, porque essa é a riqueza econômica da Rússia, gente. Essa é a questão. A Rússia não está invadindo o espaço que pertence à Europa, não. Está exatamente querendo a integridade do seu território para evitar interferências políticas e econômicas no seu sistema de governo. Porque a Ucrânia, assim como o Brasil, foi golpeada por um cara que não tem competência de ser presidente da República. Ele não deveria ter colocado os civis ucranianos numa guerra sangrenta porque não teve diplomacia, como o Brasil não está tendo. O que aconteceu com o presidente Bolsonaro? O vice Mourão diz uma coisa, se posiciona ao lado do Ocidente, que é claro que essa é a nossa posição, no sentido ideológico, político e econômico. Ele vai e fica a favor do chamado, entre aspas, inimigo. Então é isso que está se defendendo, não há humanidade não, gente. Os Estados Unidos estão querendo defender a paz do mundo, não. Os Estados Unidos quer continuar defendendo, ele não quer dizer para o mundo que está fragilizado, que existe hoje 40,7 milhões de pessoas sem poder comer comida natural, no chamado deserto alimentar. Então começa-se a fazer, passar uma mentira, uma coisa, tentando demonizar a ação de Putin. Veja, não foi a Rússia que invadiu a Europa, foi o Ocidente que está entrando na Rússia, pegando dos seus antes-estados, colocando à disposição como integrante da OTAN. Então é preciso entender que quem tem que negociar e quem tem que ceder é exatamente a ONU com a Comissão Internacional. É a Ucrânia que tem que ceder. Porque, entendam, e nós podemos continuar com essa coisa muito cristã. Porque, gente, nenhum país ficou independente rezando. O Brasil, para ter a pátria que nós temos hoje, o nosso hino nacional, quinto país de extensão territorial, com o nosso samba, com a nossa paz de hoje, nós matamos pessoas, nós expulsamos holandeses, nós tivemos a Guerra de Canudos, nós tivemos a Guerra do Guararapes, nós tivemos a Guerra das Mulheres de Tejuco-Papo, que foram para cima dos holandeses. Então ninguém consegue defender o seu território rezando, não. É claro que nós estamos no nível de compreensão maior e também no risco bélico muito maior. Os Estados Unidos e a União Soviética têm uma quantidade de guerra, de míssil nuclear. A Rússia tem 5 mil e pouco, os Estados Unidos têm 5 mil e tantas ogivas nucleares. Isso daria exatamente para acabar com o mundo. Quer dizer, é preciso entender, para vocês terem uma ideia, a Ucrânia
sozinha, pode atender às necessidades alimentares de 600 milhões de pessoas. 2 vezes o Brasil. E aí? Como é que fica a situação? Não é bondade, é interesse, é medo. Os Estados Unidos não tem cara de pau, não tem coragem de dizer estamos fragilizados, nossas fontes renováveis de energia e petróleo não instalam essas coisas, não dura mais 80 anos. A nossa fragilidade agrícola está ali, vamos ter que buscar apoio. Agora, toda vez que o Ocidente vai à China e vai à Rússia, diz que não é mais socialista, que é capitalista. Né? Por exemplo, como é que você pode dizer que a China é socialista se a China, por exemplo, são 159 empresas estatais sob controle do governo central em setores importantes como utilidade pública, indústria pesada e recursos energéticos. Não é? Onde 40,9% hoje, todas as empresas privadas têm uma extensão de um elemento do Estado dentro dela. Aí começa a se dizer que é capitalismo, quando o seu interesse está perdido. Então é preciso entender que a mídia deve-se buscar informações, além da produção da notícia, buscar história, buscar como está aquele país economicamente, como é que ele funciona, para produzir a matéria e não repetir aquilo que o Vaticano, aliás, que os Estados Unidos quer repetir. Claro que eu acho um absurdo estabelecer-se uma guerra quando nós temos condições totais de discutir, porque a Rússia, assim como o Ocidente, todos os países estão interligados e dependentes entre si, de alguma maneira, direta ou indiretamente. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. 1h mais 47 minutos. 1h47, nosso ouvinte já pode participar conosco através do nosso Facebook e YouTube e também o WhatsApp. 981091130, mensagem do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiucar. Professor, a esquerda está equivocada, principalmente gente de anel no dedo. O que eu quero falar com isso? A ida de Bolsonaro à Rússia foi a negócio. Uma coisa importante que nós temos aqui no Brasil e eles lá. E sobre a fala do presidente foi errada. Só quem pode falar é o presidente que chama Bolsonaro. Deixa eu entender aqui. Só quem pode falar é o presidente que chama Bolsonaro, que está no artigo 84 da Constituição Brasileira. Muita gente da esquerda não sabe disso. Ô, Ida Gagiani, veja, o Mourão é vice-presidente da República. Vice-presidente. Isso significa que ele tem ou não direito de dar a sua opinião? Ou ele é um fantoche? Ou um general do exército é um boneco? Ele tem a autoridade pessoal, se não como integrante. E outra coisa, é interessante que toda vez que o Bolsonaro fala no artigo, essas pessoas reproduzem o artigo sem ler o artigo. Isso é que é de lascar, sem ler o artigo. Então, é preciso rever exatamente essa formação. Primeiro, não diga uma coisa dessa. Bolsonaro não foi à Rússia tratar de negócios. Bolsonaro foi à Rússia tratar de formas ilegais para interferir na eleição de 2022, como aconteceu entre Rússia e Trump. Você acha que disse criança para acreditar nisso, que ele viajou de graça para tratar de produzir, para dizer assim, estamos à disposição da defesa? Ele colocou isso, disse que seria apoiador da defesa. Sabe o que significa isso? Apoio militar à União Soviética. Por quê? Porque o seu presidente Jair Bolsonaro, e me permitam a Rádio Cultura dizer isso, é burro, sabe por quê? Porque um chefe de Estado, antes de fazer qualquer declaração sobre esses conflitos, ele chama o Itamaraty, chama seus diplomatas, seus chanceleres, faz uma reunião para ter o histórico do Brasil, como se posicionou em todos os conflitos, ou seja, todos os conflitos internacionais,
o Brasil teve teve uma posição de se colocar a defensor do Ocidente e do regime capitalista. Por exemplo, eu tenho uma visão socialista, mas eu sou obrigado, quando cidadão brasileiro, a entender que a posição do Brasil é pró-Ocidente, porque essa é uma posição diplomática, tá certo? Então ele não soube, ele não sabe o que é que diz. Então criou essa confusão. Imagine que o cara vai para uma rede social, grosso e mal educado que é, passar um carão no general do Exército, o vice-presidente da República. Trazer mais mensagens por aqui. O Agripino Coelho acompanhando a gente. Colocou aqui mensagem. Professor, na Rússia e na China existem vários bilionários. Não tem capitalismo lá, não? Ô, meu amigo, Karl Marx não era São Francisco de Assis. Quem defendia sociedade beneficente, os pobres, querendo continuar pobre ou tratar do pobre, era exatamente São Francisco de Assis. Karl Marx e o socialismo defendem igualdade de riqueza. Claro que tem bilionários, claro, porque essa é a lógica do mundo, é fazer com que o pobre se torne rico, que o rico se torne classe média, que a classe média chegue ao ponto alto da pirâmide econômica. É isso que nós queremos. Nós não defendemos uma totalização de Estado, não. Nós defendemos oportunidades iguais e ascendência econômica para todos, e não só para alguns. Mensagem aqui do Neiran Mota. Suas colocações e sua visão do mundo são distorcidas, na opinião aqui do Neiran Mota. Porque para você ser que é distorcida, você tem que ir para a história e confrontar se o que eu disse sobre a Ucrânia é mentira ou é verdade. Se os Estados Unidos invadiu 40 países, se é mentira ou se é verdade. Você não pode fazer feito o bolsonarismo faz, que joga uma informação falsa, toca fogo e sai de perto. Você liga e diz assim, ó, a Ucrânia não tem isso, os Estados Unidos nunca invadiu. Aí você desconstrói o meu argumento. Mas dizer que eu estou contraditório, eu posso aceitar a sua opinião, mas ela não tem fundamentação científica. Novamente, é a base do achismo. Um abraço para Zete Lucena acompanhando a gente, desejando uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado, Zete. Aqui o Jaelson Tenório também acompanhando desde o comecinho do programa. Jaelson, muito obrigado. Forte pela abraço. Audiência, figuraça, gente boa. Ex-vereador, inclusive, não é? Gente finíssima. Grande comunicador. Grande comunicador também, viu? Mensagem aqui do Wellison pelo WhatsApp. Boa tarde a todos da Cultura. Se a Ucrânia tivesse desistido da ideia de ingressar na OTAN, provavelmente tudo isso seria evitado, a não ser que a Rússia invadisse meramente por maldade. Putin é um bom menino. Essa colocação é inteligente. Por quê? Porque a posição da Ucrânia, ele não deveria pensar na parceria que ele faria com o Ocidente. Ele teria que pensar nas consequências dos civis com relação a essa posição. Por quê? Porque os Estados Unidos e o Ocidente não estão de olho na justiça e na paz da Ucrânia, que é exatamente o que ela produz. Essa é a questão. Ô professor, agora nessa questão, a intenção de entrar na OTAN, e dizem que é um processo muito lento, e que países que estão, digamos assim, divididos a sua população, não conseguem entrar. Então, justifica invadir um país, matar pessoas do seu próprio exército, como alguns soldados da Rússia morreram, soldados da Ucrânia e civis inocentes, por uma intenção de entrar em uma organização, em uma aliança? Eu vou lhe dar o retorno. Justifica o Ocidente apoiar Israel contra a Palestina porque só quer um Estado? Justifica invadir o Iraque dizendo que tinha armamento químico e não tinha, matando civis? Justifica a CIA interferir no sistema político brasileiro de 64 em 2016? Essa é a questão. Professor. Não justifica a ação de guerra, mas a Rússia não está errada. Por quê? Porque para entrar na OTAN, primeiro você paga um valor X meses, uma contribuição, os Estados Unidos dá 70%.
E é uma organização, gente, a OTAN não é uma organização de paz, é uma organização demilitarizada, militarista. Então, o que queria acontecer? A Rússia teria dentro do seu país, do seu território físico, uma base militar dos Estados Unidos. Pense assim, imagine se Caruaru quisesse ser um estado, ficasse independente de Pernambuco. Seria Caruaru PE, Caruaru CA. Então, o governo do estado, o Congresso dizia, não, reconheço, você é um estado. Legal. Mas aí Caruaru começasse a receber interferência militar de São Paulo, econômica, social, Professor, interferindo nos hábitos e costumes de Pernambuco. Você acha que o Estado iria ficar de braço aberto com uma base paulistana dentro do Estado? É isso que está acontecendo. Professor. Faltou foi o presidente da Ucrânia observar essas consequências. O senhor Putin, veja bem, Putin não saiu do território russo para ir ao Ocidente. É o Ocidente que está querendo chegar. E lembre-se, como eu disse, Brasil não ficou independente rezando. Mas nesse caso, professor, a Ucrânia, ela não é independente, ela ainda está sob um comando, porque quando o senhor fala da ideia de que a Ucrânia ainda pertencesse à Rússia, não fosse um país ainda, eu fico um pouquinho nessa dúvida. Olha, aqui. Quando eu digo isso a você, sabe por quê? Você sabe como é que foi que funcionou a eleição de Zelensky? Você sabe quem foi Stepan Bandeira? Stepan Bandeira foi um colaborador nazista que viveu com seus representantes sobre a proteção alemã após o início da Segunda Guerra Mundial, que preparou o ataque à Rússia. Então é preciso entender que a Ucrânia não teve uma eleição livre, no sentido espontâneo, ela teve apoio do Ocidente para tomar politicamente a Ucrânia. A mesma coisa que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela, ou quis fazer. Colocou o Guaidó dentro da Venezuela para tomar politicamente na Venezuela. Está certo isso? Não está. Então é preciso entender que eu defendo a ideia de que a ONU deveria fazer uma comissão internacional, não só com os países que estão dentro da ONU, mas com os 195 países, e ter a coragem de ir na União Soviética, entrar em contato direto e dizer o seguinte: alguém vai ter que ceder. Você quer o quê? E você quer o quê? Para o bem da humanidade. Essa é a questão. A Ucrânia tem que ceder, não há outro caminho. A Rússia tem que ceder e o Ocidente vai ter que ceder. Porque uma terceira guerra mundial, nós dizimaria 90% da população mundial. Depois que conquistou sua independência da União Soviética em 1991, a Ucrânia se desfez de seu arsenal nuclear, que era o terceiro maior do mundo, em troca da independência. Eleições tinham ocorrido sob a supervisão de observadores internacionais. 6 presidentes já foram eleitos democraticamente. A Ucrânia está mais bem colocada que o Brasil no ranking de liberdade de imprensa. A liberdade de associação é respeitada e o país conta com 44 organizações em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Pessoas LGBT podem realizar manifestações livremente na Ucrânia, algo que na Rússia seria punido com prisão, professor. Eu não estou discutindo a ação de Estado no comportamento civil. Agora, veja como é interessante, André, você colocar essa situação. Você está dizendo que a Ucrânia teve que eu sei que teve uma eleição sob observatório internacional. Pois é, nós tivemos uma eleição sob observatório internacional com as urnas eletrônicas e o presidente Jair Bolsonaro disse que houve fraude. Quer dizer, o Observatório Internacional só serve para a Ucrânia? Não serve para o Brasil? Veja que contradição do mundo. O Zelensky não tinha capacidade de assumir uma presidência da República, era um comediante que, com apoio e com comercial de campanha sensacionalista e populista, ele conseguiu. Agora, a questão é, primeiro, restabelecer a paz, gente. Isso tem que ceder. E eu sou presidente da República da Ucrânia.
Eu não tenho que pensar em mim quanto presidente, quanto poder. Eu não posso com o poderio russo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou localizada. É hora dele dizer, vamos se aquietar. Lá na frente, talvez, quando ele crescer mais, pode existir essa abertura, ou quando Putin deixar o poder, e assim por diante. Mas tentar justificar, dizer que teve uma eleição sobre a vitória internacional, que valida ela para a Ucrânia, e desconsideram a Observatória Internacional nas nossas eleições, como eletrônica, é contradição. Professor, a gente agradece a sua participação, deseja boa tarde, bom final de semana e até segunda. Até segunda-feira, André Santiago, até segunda-feira, Dido Montenegro, e até segunda-feira, ouvintes do Cultura em Foco. Forte abraço, professor. Bom final de semana.